trazer para vocês sobre o Bitcoin, né? Principalmente sobre essas 2 últimas semanas que tem passado e como que o preço do Bitcoin ele vem se alterando, né? Antes da gente vir para essa parte da esquerda aqui, né? Vamos focar aqui, né, nesse gráfico, certo? Cada velhinha dessa que vocês estão vendo representa uma hora em que o Bitcoin ele ganhou ou perdeu valor, né? Vou colocar aqui agora em 24 horas. Cada velhinha dessa significa um dia. Então, se você ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São cada uma correspondente a um dia. Se você for ver aqui, ó, que mais ou menos para o dia 14 de maio, isso, 14 de maio, o Bitcoin ele atinge um topo aqui em cima, certo? Daqui para frente, o que a gente vê? O Bitcoin uma queda absoluta aqui, ó. Uma queda medonha aqui, ó. Nessa área aqui, tá vendo? Cada dia em queda. Olha aqui o dia 2 de junho, como foi a queda que teve no dia 2 de junho. Tudo isso porque o Bitcoin ele vinha se mantendo nessa linha aqui, certo? Deixa eu ver se eu pego algum marcador desse aqui. Então ele vem se mantendo aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. Desde fevereiro, ó, do início de fevereiro, ele já vinha caindo muito. Desde o início de janeiro. Ainda ele passa janeiro inteiro caindo, ó, numa queda ali frenética. Quando chega após fevereiro, ele meio que se mantém. Ele sobe, desce, mas ele meio que se mantém, né, em um padrão. Quando ele tenta esse topo novamente aqui no dia 14 de maio, aí a gente vem para essa parte da esquerda aqui, né, em que a Strategy surpreende e vende 32 bitcoins para financiar pagamento de ações preferenciais. Quem é esse cara aqui que está nessa foto e quem é a Strategy? Esse cara ele se chama Michael Saylor. Michael Saylor ele é um dos CEOs, né? Ele é o CEO da Strategy, que é uma das empresas mais valiosas da atualidade, né? E a empresa que mais comprou, que mais tem Bitcoin em autocustódia hoje em dia. E Michael Saylor ele dizia uma coisa, que ele nunca venderia Bitcoins, né? E ele ficou muito poderoso com essa fala e muito poderoso por cada compra de Bitcoin que ele fazia, né? A empresa ela vinha numa captação de Bitcoin ali muito grande. E de repente Michael Saylor anuncia que vende de 32 Bitcoins, né? E aí o mercado ele reage tipo assim, ele reage de uma forma muito forte, porque o cara que disse que nunca venderia Bitcoins, do nada ele vende 32 Bitcoins. Isso aí vai estar avaliado mais ou menos em 2,5 milhões de dólares. Essa venda ocorreu entre o dia 26 e 31 de maio. A gente pode ver aqui no portal do Bitcoin, certo? Essa notícia. E aí o que é que acontece? Tudo isso nada mais foi do que uma estratégia que ele mesmo criou para manipular o mercado. Em que sentido? Ele anuncia a venda de 32 Bitcoins, o mercado despenca, o pessoal começa a vender, aqueles que não agem emocionalmente, aqueles que são racionais, aproveitaram, lógico, como eu, aproveitaram a queda do Bitcoin, porque o Bitcoin ficou mais barato, ele chegou a bater, se não me engano, 310, 312 mil reais. E aí quem aproveitou essa queda aqui até o dia 6, começou aí a partir do dia 7, ver alguma alta, né? Ver alguma esperança ali no fim do túnel, certo? Então assim, hoje o Bitcoin já vem, ó, subindo. Agora, por que o Bitcoin voltou a subir novamente? Porque nosso querido Michael Saylor manipulou o mercado. E aí o que foi que ele fez? Ele anunciou a venda dos Bitcoins, o preço despencou, e aí ele tinha uma dívida. E aí ele faz uma coisa como os Estados Unidos fez com ouro. O ouro lá, não lembro o ano, não sei se foi em 90, não lembro o ano. Mas os Estados Unidos fez a mesma coisa com o ouro. Os Estados Unidos tinha uma dívida pública, e aí ele decide manipular o preço da dívida para que o preço despenque, ele compre, ele pague de novo aquela dívida com a moeda valendo mais. E aí o que acontece? Michael Saylor, a partir de ontem, a empresa começa a comprar
mais bitcoins. E aí não são apenas 32 bitcoins, são mais de 100 milhões de bitcoins. Então ele, para você ter uma ideia, né? O cara foi tão esperto que o cara simplesmente manipulou o preço do bitcoin que ele ia comprar. Muito inteligente, cara. A empresa hoje a gente conhece como Strategy, né? Mas ela era conhecida como a MicroStrategy, né? A empresa que Michael Saylor fez ficar famosa justamente por transformar o caixa corporativo em uma estratégia de acumulação de Bitcoin, né? Essa empresa, ela originalmente, ela era uma empresa de software de inteligência de negócios, né? Mas aí a partir de 2020 ela começa a comprar Bitcoin, como principal reserva de valor da empresa, como se fosse uma poupança da própria empresa. E aí em 2025 ela muda o nome para Strategy para justamente refletir esse foco, né, na compra de bitcoins, né? E a ideia que Saylor tem é basicamente empresas perdem dinheiro deixando caixa parada em dólar. E é isso que a Strategy não quer fazer. Saylor está argumentando que a inflação corrói o poder de compra do dinheiro. Então, em vez de manter bilhões em caixa, a empresa compra Bitcoin e faz disso sua reserva de valor, né? E aí esse Bitcoin ele vai virar um ativo de reserva da empresa. Enquanto está ali uma poupança, ainda assim o Bitcoin ele está ativo, ganhando valor nesse sentido, né? E aí a Strategy ela começa a acumular Bitcoin, né? E ela cada vez mais tenta aumentar essa quantidade de Bitcoin por ações por cada investidor que tiver na empresa. Então é como se a empresa, vamos supor, se a empresa tem 50 acionistas, a empresa junta os 50 acionistas, cada um vai dar uma parte, um valor, todo mundo fecha no valor X e compra tudo de Bitcoin naquela hora e guarda numa reserva e aí divide a porcentagem depois. Seria basicamente isso. E aí a estratégia de Michael Saylor foi justamente fantástica, porque o cara disse assim, eu nunca venderei bitcoins. E aí quando o cara anuncia que vai vender os bitcoins, o mercado, né, o preço cai bruscamente, e aí quando ele chega num preço ali que provavelmente eles já esperavam, eles voltam a comprar o bitcoin por um preço mais barato. É coisa de louco, né não?